Olá, meu povo! Tudo bom com vocês? Pois bem, chegamos ao terceiro estudo que fala sobre a origem do mal. E juntos vamos aprendermos mais um pouquinho agora sobre o estudo 3, certo? Então vamos lá. O tema de hoje é a origem do mal. E eu vou ler aqui um pouquinho da introdução do nosso estudo de hoje. Tem assim, ó, Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Charles, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos e assassinatos? Assassinatos frios que acontecem todos os dias. Deus é responsável por tudo isso, será? Sei que não é. Deixemos aqui a Bíblia responder essas perguntas. Então vamos lá? Primeira pergunta: de que anjos é composto o exército de Deus? Em Apocalipse 5:11 tem essa resposta. E eu vou aqui dizer a resposta para vocês. Ele é composto por milhares de anjos. A segunda pergunta está em Ezequiel 28, do 14 ao 17, que diz assim: perfeito eram os teus caminhos até cometer iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei de Deus, que está em 1 João 3:4. O que diz a Bíblia, meus queridos, sobre a Lúcifer como foi a liderança dele com os anjos, certo? Que está lá em Ezequiel. Na terceira pergunta diz o seguinte: que outros pecados esse anjo cometeu? Está em Isaías 14, do 12 ao 14. Tem verdadeiro ou falso? 4 afirmações. Tem assim, 4 afirmações para respondermos se é verdade ou falsa. Ele queria assentar-se no trono de Deus, Lúcifer? Sim, verdadeira. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Sim, verdadeira. Queria o lugar de Deus e ser adorado? Sim, também, verdadeira. Ele amou a Deus? Não, essa é falsa. Então a quarta pergunta diz o seguinte: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Ele está em Apocalipse 12, do 7 ao 9, que diz, vamos lá: houve no céu uma grande peleja entre Cristo e o Lúcifer. O mal surgiu do céu através de um anjo de luz que rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, foi expulsa do céu e veio alojar-se na terra. Então, com a caída do anjo, de Lúcifer, ele se tornou com o nome Satanás e veio a habitar aqui na terra. E por isso que existe a existência do mal, certo? Na quinta pergunta tem dizendo: que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Está em Gênesis 2, do 15 ao 17. Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comerem, certamente morrerão. Essa é a quinta pergunta. Sexta pergunta, meus queridos, está em Gênesis 3, de 1 a 5, que diz o seguinte: contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher, a Eva? Ela disse o seguinte: a serpente disse: é certo que não morrereis, sereis como Deus, do conhecimento do bem e do mal. Mas não foi bem isso que aconteceu, Após a desobediência de Eva com Adão, ao comer do fruto de que Deus tinha proibido, eles foram expulsos daquele paraíso que o Senhor tinha preparado para eles.
Então, a sétima pergunta diz o seguinte: que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Está em Gênesis 3:15, que diz o seguinte: Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de uma mulher, viveria como homem e, por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás. Na oitava pergunta, diz o seguinte: de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Está em 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, essa resposta. E também está em Mateus 24:24. Ele, transformando-se em anjo de luz, ele realiza sinais e prodígios. Esse pedacinho também você encontra em Mateus 7, do 21 ao 23. Né? As armadilhas de Satanás são muitas, eles são muito astúcios. O Satanás faz com que as pessoas acreditem que ele tem esse poder e faz os sinais e os prodígios na vida das pessoas. E as pessoas acreditam nesse mal que ele transmite, né? Na nona pergunta diz o seguinte: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Está em Apocalipse 12:7 essa pergunta. E diz o seguinte: tem 3 afirmaçõezinhas aqui que a gente vai colocar verdadeira ou falsa. Falsa: ele está contra aqueles que não seguem mandamento algum. Então, falsa: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Está contra aqueles que não seguem mandamento algum. Verdadeira: contra aqueles que seguem os 10 mandamentos. Ele não está irado com quem não segue. Quem não segue não crê no Deus poderoso, não crê e nem obedece aos seus mandamentos, mas ele está irado àqueles que seguem os mandamentos do Senhor, que têm os seus princípios enraizados na palavra de Deus. E também ele não está contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer. Pois é, a gente sabe que existem 10 mandamentos e a gente vai posteriormente em alguns estudos sabermos quais são os 10 mandamentos. Porém, ele não está irado para quem obedece um mandamento ou outro mandamento, ele está irado para quem obedece os 10 mandamentos, certo? Na 10ª pergunta, como é possível vencer Satanás? Que está em Efésios 6, do 10 ao 18. Revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. E orando em todo o tempo, na verdade. Quando a gente está intimamente ligado à palavra de Deus e seguindo os seus mandamentos, seguindo a sua ordem, as suas leis, a gente está blindando o nosso eu, o nosso coração, às armadilhas de Satanás, certo? Para recapitular esse estudo, Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos por meio de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Então vamos nos blindar, seguir as ordens de Cristo e a cada dia, pois a oração precisa ser constante e a todo tempo. Fiquem todos com Deus e se tiver alguma dúvida, bote aqui via WhatsApp que eu tirarei todas as suas dúvidas. Um forte abraço, fique com Deus. Deus os abençoe.